Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Estamos dando início a mais um episódio e a gente hoje vai conversar com a Mariana Kuhn, doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Também com Ramiro de Ávila Pérez, doutor em filosofia pela URGS e analista do Banco Central. E Thomas Kang, doutor em economia pela URGS e professor de economia na mesma universidade. A Mariana, o Ramiro e o Thomas estão envolvidos na publicação do volume Filosofia da Economia, que saiu pela editora da Universidade Federal de Pelotas. O tema do livro é nosso assunto do episódio de hoje. Primeiramente, Mariana, Ramiro e Thomas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaríamos de começar com vocês nos contando um pouco sobre esse volume que foi publicado em janeiro. Como vocês pensaram a filosofia da economia na escolha dos textos? O que é, afinal, a filosofia da economia? Bom, oi, Thiago, oi, Leonardo e oi, Felipe. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade aqui em meu nome, também no nome do Thomas e do Ramiro. Esse podcast é super interessante e a gente queria, então, parabenizar vocês pelo trabalho também. Sobre os volumes que, a gente publicou em... bom, foram dois, né? Acho que isso não tinha ficado bem claro. A gente publicou um em janeiro, que foi esse que tu mencionaste, e a gente vai estar quase publicando o segundo. Esses volumes, eles são editados por mim, pelo Ramiro e pelo André Pontes, que é professor da UFAM, e eles são, então, traduções de textos da Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Esse é um projeto bem maior, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, tem saído aí pela Anpof, algumas notícias, mas, então, se alguém não conhece ainda, tem um projeto grande de tradução acontecendo, de vários verbetes da enciclopédia. Esse é um projeto do Rodrigo Cid, da Unifap, e do Juliano do Carmo, da UFPEL, e esse projeto está vinculado ao Núcleo de Ensino e Pesquisa em Filosofia, que é o NEPFIL, da UFPEL, e tem o financiamento da Templeton. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá no site do NEPFIL, ver o que mais saiu, acho que vale a pena. Sobre os nossos volumes, os nossos dois volumes, a gente no primeiro pensou, como não é a filosofia da economia não tem muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa no Brasil, a gente pensou em introduzir o tema. Então, acho que até a pergunta que tu fizeste aqui no início para a gente, o que é, afinal, a filosofia da economia, é alguma coisa que a gente estava preocupado em esclarecer nos nossos volumes, Então, o primeiro volume vai ter essas questões que a gente considerou mais importantes para guiar um estudo dentro dessa área, um estudo muito inicial. Então, a gente, além do verbete de filosofia da economia, que traz os principais problemas, a gente traduziu também de teoria da decisão, de teoria dos jogos e ética, de teoria da escolha racional e ética dos negócios. E esse próximo volume, a gente pensou em trazer alguns outros assuntos que tivessem maior visibilidade para um debate atual. Então, a gente fala de filosofia do dinheiro, que é algo que está super em voga agora, a gente pensando nos bitcoins, por exemplo. Além disso, a gente traduziu o verbete de mercados, também de justiça climática, e aí vou deixar vocês conferirem o que mais vai ser lançado. Para tentar, já utilizando aqui, então, a nossa própria tradução, eu vou começar uma resposta, acho que o Ramiro vai querer me ajudar depois, falando o que o Daniel Hausmann, que é o autor do verbete de filosofia da economia, diz para a gente que a filosofia da economia é.
E vocês vão ver que não fica tão claro, mas acho que é um início, porque, na verdade, não é uma área específica, mas deixa eu dizer aqui o que ele, né, diz que consiste a filosofia da economia. Então, seriam para ele indagações sobre a escolha racional, avaliação dos resultados, instituições e processos econômicos e a ontologia dos fenômenos econômicos e as possibilidades de os conhecer. Então, vai ser, né, a economia se relacionando, né, pelo menos nessa visão aqui, né, com diversos áreas da filosofia, né, a ética, a epistemologia, a filosofia política, a filosofia da ciência. Assim, já que eu fui citado, eu tenho direito de resposta aqui, me chamou, tô brincando. Enquanto filósofo, eu gosto de comparar a filosofia da economia com campos mais estabelecidos, como a filosofia política e a filosofia do direito. Não é? Quando você pensa política e direito de um lado e economia do outro, você vê que aparentemente são duas formas bem distintas de organização e controle social. Então, política e direito, em geral, vão tratar de autoridades, sistemas normativos hierarquizados, cujo poder dessas autoridades costuma ser explicado em função de alguma noção de representação ou legitimidade. Já na economia, os praticantes da economia, e quando a gente pensa na filosofia da economia, a gente estuda acordos voluntários, com trocas de bens e serviços, instituições descentralizadas, em geral a gente pensa mercados como instituições descentralizadas, entre indivíduos ou organizações privadas, enquanto no direito e na política a gente pensa em organizações públicas, no governo. Só que essa é uma discussão que ela é interessante, ela é como um pouco como a escada que a gente joga fora depois de usar, porque meus exemplos favoritos, na realidade, de trabalho em filosofia da economia é justamente, que trazem também à tona a relevância da filosofia da economia, são justamente negam em tudo que eu acabei de dizer. Não é? O meu exemplo favorito hoje é a discussão sobre taxa de desconto social no cálculo do custo social do carbono. Tá, que pode ser uma das questões mais importantes da economia da nossa geração hoje, porque isso está diretamente ligado às políticas públicas de combate ao aquecimento global. Não, então, vocês me desculpem se agora eu estou começando uma palestrinha, mas pensem no aquecimento global, nas mudanças climáticas. Esse é o caso paradigmático de falha de mercado. Pessoas de um lugar X estão emitindo hoje gases de efeito estufa que vão aumentar o risco de desastre para pessoas no lugar Y num momento indeterminado no futuro. Então, nisso você já tem um problema bem complicado sobre como estimar os danos, que não é difícil de calcular, mas tem certeza que quem vão ser as vítimas ainda nem existem, e como dividir a responsabilidade entre os agentes hoje e no futuro, porque, infelizmente, a gente ainda não zerou as emissões líquidas, então a gente vai continuar emitindo gases de efeito estufa. Mas, além disso, você tem um problema interessante de conflito intertemporal, não é? Então, pensa, por exemplo, em como os acionistas de uma empresa hoje, emissora de carbono, numa estatal de exploração de petróleo, por exemplo, podem estar interessados em maximizar seus lucros hoje, agora, mesmo que isso implique retornos menores para os sócios da mesma empresa e para a economia como um todo no futuro. Então, você tem aqui um conflito de interesses entre as pessoas no presente e as pessoas do futuro, inclusive na mesma empresa. No vocabulário econômico, o problema que tem aqui é que é difícil de internalizar nos preços da economia hoje as externalidades negativas causadas pelas emissões, que em boa parte vão estar no futuro em outros lugares. Uma das soluções para isso hoje é precificar ou taxar as emissões de gás de efeito estufa. É para isso que serve o custo social do carbono, para calcular qual seria o preço inicial, não é da tonelada ou do equivalente à tonelada de CO2 na atmosfera. Ela mede o custo marginal, agora vem o economês, o custo marginal, o valor presente do impacto não é causado por uma tonelada adicional de dióxido de carbono na atmosfera. Notem primeiro que, assim, a primeira coisa é admitir que as estimativas desse custo podem variar muito, principalmente, como eu já disse, porque existe muita incerteza sobre qual vai ser o tamanho dos danos que vão ser sofridos. Isso depende apenas da trajetória social e econômica do mundo nas próximas décadas. Mas o principal ponto de discordância, na realidade, entre economistas hoje é normativo e filosófico. Não é tentar calcular, o que já é difícil o suficiente, tentar estimar quantas pessoas vão sofrer com enchentes nos próximos 100 anos. É, na realidade, dizer como calcular o valor presente hoje desses danos que vão ser causados no futuro.
essa discussão é o cerne dessa discussão é o que economistas e filósofos chamam de a preferência temporal pura, que serve para calcular essas taxas sociais de desconto. A taxa social de desconto é um parâmetrozinho que a gente usa para tentar comparar o valor presente de receitas, né, do dinheiro do futuro. Tá? E essa discussão existe pelo menos desde 1928. Tá? Ela é um daqueles papers seminais do economista e filósofo Frank Ramsey, que é o cara que praticamente inventou o joguinho, não é? E hoje ela opõe grandes economistas do clima, como William Nordhaus, que foi Prêmio Nobel de Economia de 2018, e o Nicholas Stern, que foi um dos grandes formadores de políticas públicas do Reino Unido na primeira década desse século a respeito do clima, de economia do clima. Como que a gente está falando de um desconto exponencial, essa diferença no que eles chamam de preferência temporal pura pode levar a estimativas do custo social do carbono que variam de $1, que era o valor mínimo que a administração Trump estava usando até o ano passado, né, até acabar a administração Trump, até $2.000. Para o Nordhaus, a gente deve aplicar ao custo do carbono um desconto semelhante à preferência que empiricamente observada em outros fenômenos econômicos, como mercados financeiros. É normal que as pessoas prefiram não receber dinheiro agora, ao invés de receber dinheiro no futuro. Pensem, assim, a maioria das pessoas para quem eu pergunto, você preferia receber R$10 agora ou R$11 na semana que vem? A maioria delas responde que preferiria receber R$10 agora. Só que para o Stern, para o Nicholas Stern, ele defende a imparcialidade temporal. Essa preferência não é imediata pelo presente, ela é irracional na realidade, porque ela é em boa parte arbitrária. Mas aqui nesse caso, como a gente tem pessoas diferentes, não, que são partes interessadas, nós, geração presente, estamos aqui num conflito direto com as gerações futuras, não é? Então esse problema também ele é imoral, essa parcialidade temporal que o Nordhaus defende, ela seria imoral, porque implica sacrificar o bem-estar de gerações futuras, das quais não é nós deveríamos ser os curadores. O problema é que se as gerações futuras merecem a mesma consideração que nós, então vai seguir o que eles chamam, o que em filosofia hoje, em ética aplicada e ética populacional, se chama a tese do longo-termismo. Não é que, na realidade, como no futuro tem muito mais gente, eticamente ele acaba pesando muito mais. Não é? Então, nós teríamos que sacrificar muito mais do nosso bem-estar presente em favor das gerações futuras. No entanto, outras pessoas vão dizer que nós sequer temos obrigações em relação a pessoas que não existem ainda. Não é? O campo ética populacional inteiro surgiu basicamente da discussão sobre isso. Não é? Claro que existe todo tipo de solução intermediária aqui nesse problema da preferência temporal pura e das taxas de desconto. Boa parte dos economistas tem favorecido adotar taxas que sejam declinantes ao longo do tempo. E as autoridades governamentais hoje têm proposto a abordagem de Target Consistent Pricing, não é? Que inverte um pouco a lógica. Na realidade, você define qual é o preço do carbono que seria necessário, ou a taxa de carbono que seria necessário cobrar para zerar as emissões num determinado limite de tempo. Hoje, as pessoas têm usado como limite temporal 2030 ou 2050. Mas mesmo essas soluções, não, elas levantam questões filosóficas interessantes, tá? A começar por que essas soluções não são totalmente ad hoc, elas não existem unicamente para resolver um desacordo insolúvel entre os experts da disciplina, no caso, os grandes economistas. Tá? Então, de certa forma, eu acho até irônico, porque uma das coisas que eu aprecio quando um economista aborda um problema desse tipo é que, frequentemente, eles conseguem transformar uma questão que antes era espinhosa e polêmica num problema suscetível de ser resolvido com ferramentas matemáticas, observações empíricas adequadas, modelagem consistente. Só que, nesse caso, um debate ético, um debate técnico entre economistas, que é, basicamente, que está no cerne de um dos desafios da nossa geração, o aquecimento global, ele exige que a gente resolva antes questões complicadas sobre ética, política e epistemologia. Eu gostaria de saber agora como é o debate de filosofia da economia no Brasil. Qual é o estado da pesquisa, se esse tema é discutido apenas nas faculdades de filosofia ou se há um desenvolvimento dessas questões filosóficas na economia. Oi, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Pelo menos os departamentos de economia, parece que tem ainda pouca discussão sobre filosofia da economia. Mesmo se a gente pega aí escolas, instituições mais reconhecidas, tá? Claro que tem discussões de temas de fronteira ou intersecções, né? Assim, temas que estão em várias áreas, mais interdisciplinares, como alguém, por exemplo, que estuda a teoria dos jogos,
mas que não pensa nisso como se fosse um tema filosófico, tá? Isso talvez tenha a ver com a falta de contato entre departamentos e faculdades, né? Essa falta de interdisciplinariedade, né? A gente está dividido em caixinhas, né? Mesmo nas universidades, muitas vezes. Então, dificilmente economistas assim têm contato com departamentos, até mesmo de ciência política ou filosofia, né? Em muitos lugares, por exemplo, os departamentos de economia estão junto com contabilidade, ou administração, e estão longe, por exemplo, até geograficamente, muitas vezes, da ciência política ou da filosofia. Tá? Essa questão tem melhorado, tem havido cada vez mais contato, evidentemente, né, por vários motivos entre economia e outras áreas das ciências das humanidades, mas ainda acho que dá para dizer que tem um longo caminho a percorrer. A gente, no caso, a Mariana e o Ramiro, a gente teve um pouco de sorte, né, porque na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha uma situação incomum. Havia lá um grupo de pesquisa interdisciplinar que envolvia aí vários departamentos, então pelo menos economia e filosofia, e às vezes tinha um pessoal da ciência política, tá? Mas isso me parece ser uma exceção, não é o que a gente vê normalmente. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado na FEA-USP, na Faculdade de Economia e Administração lá da USP. Bom, isso já faz mais de 10 anos, tá? Mas acho que ainda dá para dizer que, né, eu não lembro, pelo menos naquela época, de ter tido contato com professores da área de economia que pesquisassem esse tema, filosofia e economia. Tá? Talvez tivesse alguém lá que fizesse isso, mas assim, eu não tive contato, não, né, não. E das pessoas que eu tive contato lá, quem tinha um pouco de diálogo com essa parte era o professor Ricardo Abramovay, que no caso era um sociólogo, num departamento de economia. E ele era o único que eu me lembro que trabalhava com aspectos normativos do desenvolvimento, que é uma área aí de confluência entre economia e filosofia. Bom, aí a FEA-USP é uma das melhores escolas de economia do país. Eu só fui achar aí um meio de estudar um pouco justiça distributiva e temas relacionados à filosofia da economia quando eu atravessei a avenida e fui lá para o prédio da ciência política. Então, se na USP tinha essa dificuldade, acho que em outros lugares, tirando algumas exceções, a situação deve ser parecida. Uma outra evidência, talvez, da falta de discussão sobre esse tema no Brasil é não haver nenhuma revista especializada em filosofia da economia, né? Isso não tem escala para isso, aparentemente. E também é relativo à escassez de discussões sobre o tema nas revistas das áreas que a gente está falando, né? Quer dizer, a gente não vê muito em revistas de economia uma discussão filosófica, a gente não vê muito, né, em revistas de filosofia discussões relacionadas à economia, vê algumas, mas não vê muito. Então acho que isso é uma evidência também. Talvez também tenha aqui, eu estou chutando aqui, gente, mas talvez também tenha um pouco a ver com como se estruturam nossos cursos de ensino superior, assim, como eles são segmentados, e às vezes você vê alguns departamentos que parecem um pouco feudos, sabe? Então, em alguns lugares, como no Reino Unido, você tem graduações de PPE, Filosofia, Política e Economia, são cursos com boa reputação de formar elites da burocracia privada e da burocracia estatal. E, claro, nesse caso, talvez esse seja justamente a exceção, existe a tradição de Cambridge e Oxford, e esses caras já faziam filosofia da economia antes de nascer a separação entre os dois campos. A iniciativa normalmente vem, eu acho, da filosofia de união dos campos, mas ela também é uma iniciativa tímida. Eu acho que algo a ser mencionado, já que, né, o Thomas estava falando da USP, na USP tem hoje um grupo pequeno, mas acho que é um grupo, né, com professores bastante importantes, que é sobre, né, o nome do grupo é a Imaginação Econômica, né, e é composto, então, por professores não só da USP, né, mas na USP é o Alberto de Barros e o Pedro Paulo Pimenta, da filosofia, e da economia tem a Laura Valadão de Matos. Então, acho que é um grupo importante para ser citado aqui. É um grupo novo, e é um grupo que, né, se interessa pela história da filosofia, da relação da filosofia política com a economia. E na filosofia a gente vai ter alguns outros exemplos. A gente tem o próprio André Pontes, que editou as traduções com a gente, que tem um grupo na UFAM, que eu e o Ramiro, inclusive, estamos participando.
mas é um grupo um pouco diferente, a gente lê, cada um sugere uma leitura e a gente lê coisas de diversas áreas, então ele não tem um enfoque. Nesse grupo não tem ninguém vindo da economia, mas eu acho que há espaço para que isso ocorra. E acho que em temas mais contemporâneos, tem bastante gente na filosofia estudando justiça social, e até tem dois colegas que participaram aqui, né, desse podcast, o Ulisses Ferraz e o Lucas Petroni, que estão no episódio 42 e no 51, fui olhar o número, que falaram sobre isso, então, né, tem aí uma intersecção legal. Na economia, também pensando, né, por esse viés da justiça social, que, né, eu consigo me lembrar também de um autor super importante, um pesquisador importante, que é o Marcelo Medeiros, então acho que a gente está construindo um campo, né? Acho que tem um grupo também que vem da URGS, né, Thomas, que está começando a se reunir. Tem um grupo que tem a ver muito com o trabalho do professor Flávio Comin, né? Ele era um professor da URGS aí por muitos anos e tem muita relação também com o fato de a gente ter se conhecido, né? E eu, o Ramiro, a Mariana. O Flávio Comin, ele agora está trabalhando na Espanha, mas também tem alguns ex-alunos do Flávio, como o Rafael Gomes, que está fazendo doutorado em Sergi-Paris, né, em Paris, e o Wagner de Oliveira, que acho que defendeu há pouco seu doutorado na Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV do Rio. Eles têm aí liderado um grupo aí de estudos online sobre o tema. Então tem aí algumas iniciativas, né? Eu também sei de alguns pesquisadores da UF, da UFRJ, que já trabalharam com temas próximos, como o Fábio Waltenberg e a Célia Lessa-Kertzenetsky. Enfim, tem outros, né? O professor Álvaro De Vita, há muito tempo já na ciência política da USP, tangenciando temas, né? mais via John Rawls, mas tangenciando também com a Amartya Sen e outros economistas. Então, claro, há algumas iniciativas, sim. A gente pode estar esquecendo de alguém, né? Então, até tem já pedir desculpa antes, né? Mas tem algumas iniciativas, sim, nesse sentido, mas acho que ainda é pouco diante do potencial e da importância do tema. Não, com certeza a gente esqueceu de alguém, não há dúvidas. Vocês falaram algumas vezes sobre escolha racional e pessoa racional, né? Parte importante da teoria econômica pressupõe uma noção de pessoa racional bastante específica. Como a filosofia da economia pensa a racionalidade? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Claro. Bom, eu acho que tem uma ideia bastante comum, não só, né, para economistas, de que as nossas escolhas, elas buscam maximizar aquilo que a gente quer promover. Né? E vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu veja um de vocês, né, num dia de um super sol, assim, Rio de Janeiro, digamos que a gente está gravando esse podcast em loco, e aí a pessoa está carregando, não tem nenhuma previsão de chuva e a pessoa está carregando um guarda-chuva. O que eu penso dessa pessoa? Eu penso que ela ou comprou esse guarda-chuva agora, né, pensando, né, ela super avessa ao risco, está pensando que vai chover e aí já comprou o guarda-chuva, ou que ela esqueceu na casa de alguém e está indo buscar. Né? Eu não penso que ela é irracional. Né? Eu dou ali, né, eu entendo que não é do interesse dela carregar um objeto inútil. Né? Eu pressuponho, então, né, uma certa... né, que uma pessoa racional não faria isso. Né? Eu pressuponho a racionalidade dela. Nesse caso, né, essa racionalidade, né, ela é de uma maximização que eu posso entender aqui como bem-estar, mas também que eu posso entender como autointeresse. Né? E a gente não precisa entender né, esse autointeresse como sendo, né, aquela visão mais clássica, talvez, né, de um utilitarismo né, que não aprofundado, digamos, né? A gente pode colocar, né, pensar esse autointeresse como sendo mais amplo. Eu posso ter um autointeresse em fazer caridade, né? Porque eu gostaria, né? O que eu quero maximizar é uma ideia de um mundo melhor. Né? Então, eu posso ter
uma ideia de maximização do autointeresse que não é adstrita, né, aquele homus econômicos que a gente, né, encontra de vez em quando, que, né, só quer a sua riqueza, que nunca doaria nada para caridade. E, bom, os economistas, eles se utilizam dessas ideias, né, sobre racionalidade de duas formas, né, resumindo aqui. De forma preditiva, ou seja, né, para prever, né, dado o que é racional, prever como é que as coisas vão se dar, e como critério de racionalidade, né? Pensar se uma ação é racional, né, num caso. Né, para citar aqui um exemplo famoso, e já introduzir também o tema da teoria dos jogos, a teoria dos jogos, ela é normalmente preditiva, né? Ela quer saber o que agentes racionais vão fazer numa certa situação de interação, né? E aí, um dilema famoso, né, da teoria dos jogos, né, um jogo famoso é o dilema do prisioneiro. Então, né, pensando aqui, digamos que já que são criminosos, eu vou usar os exemplos que eu tenho mais próximos. O Ramiro e o Thomas, digamos que eles cometeram um crime, né? Eles roubaram e foram pegos pela polícia, mas a polícia não tem provas o suficiente para condenar eles para o roubo, só por furto, né? Então, a polícia vai fazer uma proposta para os dois, em separado. E aqui eu já peço desculpa para os, né, se tiver algum especialista em direito penal, não é o meu caso, é um exemplo que não é meu também, mas que provavelmente vai estar fora, né, das regras do direito brasileiro. Mas vamos seguir. Então, né, né, os policiais separam o Ramiro numa sala, o Thomas na outra, né, e diz para eles assim, olha, para cada um em separado. Se você confessar, você terá metade da pena do furto. Né? Mas, né, não é uma... né, eles não querem que os dois simplesmente confessem, eles, né, gostariam de condenar, na verdade, eles por roubo, eles só não têm a condição de fazer isso. Eles, né, dizem que se os dois confessar, os dois vão ser condenados por roubo. E eles não têm como conversar. Né? Né, se a gente for pensar aqui qual é a melhor das situações, né, para uma das pessoas, é se apenas ela confessar. Mas como ela não sabe, né, a melhor estratégia, na verdade, do jogo, né, a que melhor maximiza o autointeresse, é a cooperação. Então, a gente descobre, né, com esse jogo, que numa situação desse tipo, a melhor estratégia é a gente cooperar. A estratégia racional é essa. Né? Então, se a gente tiver duas pessoas racionais, a gente deverá ter cooperação. Né? É preditivo nesse sentido. E esse é um exemplo bastante interessante para a filosofia, porque né, economistas e filósofos, né, já faz um tempinho que isso tem acontecido, mas né, que isso foi um grande debate, mas foi em relação ao estado de natureza do Hobbes, né, do Thomas Hobbes. Então, né, esse jogo seria uma forma de ler, né, o estado de natureza e as razões que as pessoas teriam para contratar e formar o Estado, né? Então, cooperar. Bom, nesse caso, né, o jogo ele ajuda a gente a entender um argumento filosófico bastante complexo, né, de um autor clássico, né, pensando aqui, né, apenas nessa aplicação do dilema do prisioneiro, mas ele também é uma simplificação, que tem inúmeros detalhes e, né, é de uma complexidade filosófica muito maior. Então, ele acaba né, simplificando demais o exemplo. Então, o uso dele na filosofia talvez seja algo a ser repensado, né? Se a gente, né, explica realmente o que está acontecendo ali, ou se a gente simplesmente traz uma simplificação. Mas voltando um pouquinho, né, para a gente não se perder aqui, eu tinha dito para vocês que, né, tem uma
atividade preditiva relacionada à racionalidade, e também, né, se utiliza se tem critérios para se pensar o que é racionalidade, né, também dentro do pensamento da economia. E essa atividade preditiva, eu disse para vocês que era relacionada, por exemplo, à teoria dos jogos, mas ela também vai estar relacionada a outras questões, né? Então, eu posso, por exemplo, né, se eu pensar em maximização da utilidade ou maximização do autointeresse, eu posso prever, né, com modelos, o comportamento de consumidores de eletrodomésticos, né? Eu sei que, sei lá, perto do Dia das Mães se vende mais, né? Porque eu vou compreendendo como as pessoas pensam, e penso que, né, pessoas racionais normalmente dão presentes de Dia das Mães, e isso, né, tem um histórico de ser considerado um bom presente de Dia das Mães. Claro que é um exemplo bobo, né, mas eu também, né, isso significa algo para quem está pensando mercados, né? Eu posso pensar também que o comércio de eletrodoméstico quer maximizar seus lucros, né? A gente pensa dessa forma. Num sentido de avaliar a racionalidade, eu posso pensar, por exemplo, se o casamento é racional. É racional casar, né, no sentido de o que eu ganho, o que eu maximizo ao casar. Né, e a gente pode pensar que o casamento pode ser economicamente eficiente. Né, eu divido as contas de casa por 2. Né. A gente sabe também, né, por algumas pesquisas, que homens casados vivem mais. Então, parece que para os homens é uma boa ideia casar, né? Eles vão viver mais. A gente sabe, além disso tudo, que é mais fácil constituir uma família. E aí disso, né, eu poderia concluir, por exemplo, que é racional casar para um homem que quer constituir família. Se é uma mulher que não quer constituir família e ela tem recursos suficientes para morar sozinha, talvez não seja racional casar. Então, eu posso também avaliar, né, o que é racional né, dentro da economia. Há vários problemas, né, nesses exercícios. O primeiro é metodológico, né, porque a gente tem esse duplo uso. E é estranho a gente poder ter esse duplo uso. Né? Então, né, ao mesmo tempo em que se diz como uma pessoa racional deve agir, se prevê também como ela agiria, né? Então, digamos que eu cheguei à conclusão, né, de que casar é racional. E aí eu quero fazer um modelo, né, eu vou usar isso agora, né, essa minha avaliação de racionalidade como uma atividade preditiva. Eu quero prever né, o consumo de buffet de festas. Estou aí num esquema pós-pandemia, vale a pena investir num buffet de festas, quero abrir, não quero. E eu, né, penso, não, casar é irracional, difícil, eu não vou ter os casamentos, né? Então vai sobrar só outros tipos de festas. Será que elas vão ser o suficientes? Será que já não há, né, buffets suficientes no mercado? E, né, aqui eu vou ter um problema, porque as pessoas continuam casando. Né? Então, nem sempre isso vai funcionar. Segundo problema, né? O comportamento humano ele não é regular. Né? A gente dificilmente consegue, por meio de observação, né, ver o que as pessoas devem fazer, né, para ser racional. Então, eu não consigo pela simples observação ou, né, é muito difícil conseguir concluir o que seria racional as pessoas fazerem, né? A gente eu já falei disso há pouco tempo, né? O autointeresse ele pode ser entendido de uma forma bastante ampla. E, né, se eu tiver uma pessoa que quer fazer caridade, outra que, né, entende que deve guardar todo o seu dinheiro, né, ou investir, eu dificilmente, né, eu vou precisar entender que as coisas são mais complexas. Né, e eu acho que esse é, né, novamente o papel da filosofia, né, se
lá com Hobbes, o modelo ele simplificava. Eu acho que é isso, né? A filosofia mostra como as coisas são mais complexas. Mas eu queria terminar aqui, né, com uma última questão sobre sobre a racionalidade, que é desenvolvida pelo Amartya Sen. O Sen o Thomas citou ele, acho que um exemplo de alguém que vem da economia e faz filosofia, né, de forma muito interessante. E, né, o Sen, ele considera, então, né, essa ideia, né, mais ampla do autointeresse para pensar a racionalidade, mas ele quer mostrar que ainda assim tem um certo problema nessa forma de ver a racionalidade, né? E aí ele, né, lança a mão de uma ideia que ele vai chamar de comprometimento. E ele dá um exemplo, né? Bom, o que é o exemplo do Sen, né? Vamos pensar aqui que, né, eu estou viajando de avião, né, e aí tá o Leonardo sentado, né, eu estou sentada na janela, o Leonardo está sentado no corredor, o Leonardo está jogando um joguinho, né, não é criminoso aqui, mas, né, eu considero como sendo um jogo ruim. Eu, né, conheço o jogo, penso, puxa vida, né, jogo... Bom, mas, né, continua a minha vida, e o Leonardo né, me diz assim, será que tu podia fechar a janela? Né, ela está atrapalhando de eu ver o computador, né, ele está jogando esse jogo no computador. E aí eu, né, penso, puxa vida, né, vou contribuir aí para algo que eu não acredito que está, né, no autointeresse do Leonardo. Eu, né, não tá no meu interesse também fechar essa janela, eu preferia que ela ficasse aberta, mas mesmo assim eu fecho a janela. Né, e aí o Sen diz que, né, esse exemplo demonstra, né, que eu respeito a autonomia do Leonardo para tomar más decisões. E que isso não tem como ser encaixado numa ideia de autointeresse. E esse exemplo, claro, é um exemplo que o Sen, né, pensou provavelmente numa situação bastante parecida, mas acho que a gente consegue vislumbrar o que ele está querendo dizer, né? E ele propõe, né, o que ele acaba propondo para a gente é uma ideia né, de uma escolha, de que as escolhas são racionais quando elas puderem ser, não apenas quando elas efetivamente forem, submetidas ao escrutínio crítico das razões. Ou seja, o que ele quer aqui, né? Ele quer dizer que a gente tem que ter razões para escolher o que é racional escolher. Essa é a ideia. Então, né, o que a gente acaba, né, se a gente comprar esse argumento do Sen, e eu compro, que a gente acaba tendo aqui, né, em relação às questões, né, o uso que a economia faz da racionalidade, né? Eu vou poder vai ser difícil eu prever e avaliar situações, né, a não ser que eu considere aí, né, uma outra complexidade nas situações que eu tô olhando. Por quê? Porque vai ficar difícil de eu julgar né, o que é racional, a não ser que eu examine caso a caso, né, e vai ser difícil prever também, ter alguma previsibilidade se eu pensar que, né, não é uma questão de maximização. Para retomar, o que eu acho que, né, para nós aqui, né, menos o Thomas talvez, mas que estamos mais interessados, né, no papel que a filosofia teria a cumprir na sua relação com a economia, eu acho que é mostrar quais são os limites do pensamento econômico. Não é, né, a gente não quer que, obviamente, acabar com qualquer análise da economia, né, que leve em conta a racionalidade nesse formato que eu estava comentando aqui, mas é mostrar quais são os limites disso, né, e fazer com que as coisas sejam, né, com que as análises elas sejam feitas de forma bastante cuidadosa. Eu queria pagar de erudito aqui e recomendar 2 livros bem filosóficos, escritos por economistas do Instituto de Santa Fé, na Califórnia, que a Mari me apresentou.
Não, esses dois livros, eles abordam, para mim, eles foram muito esclarecedores. Eles mudaram bastante meu pensamento ao abordar a relação entre a teoria da escolha racional e o lado normativo das decisões humanas, o lado normativo social, de um modo bastante formal e extenso, sabe? Com uma pegada mais humeana. Um deles é o Natural Justice, do Kenneth Seymour, e o outro é o Bounds of Reason, do Herbert Gintis. O trabalho deles também me lembra, assim, eu apresentei ele como economistas, na realidade, matemáticos que trabalham com economia, não é? Economistas. O trabalho deles me lembra bastante o de dois grandes filósofos morais, que um é o Alan Gibbard e o outro é o Brian Kearns, que esses dois filósofos se destacaram justamente por, entre várias coisas, né, aplicarem essa abordagem econômica da teoria dos jogos, da teoria da escolha racional, ao contratualismo, a filosofia contratualista no campo moral. Né, mas, assim, é interessante também lembrar, tem que levar em conta que racionalidade e teoria dos jogos são considerados temas de fronteira quando a gente fala, não, é filosofia e economia, assim, eles estão bem na fronteira entre as duas disciplinas, como o professor Tomás tinha mencionado antes. Então, assim, não é tão raro encontrar filósofos e economistas discutindo nessas fronteiras, não. Mas, aliás, eu acho que essa fronteira já é tão borrada que talvez seja mais preciso dizer que ela nem existe mais. Esse pessoal ele está seguindo, na realidade, um caminho aberto pelo Frank Ramsey, que inaugurou a disciplina da teoria da decisão como a gente conhece hoje. É uma figurinha tão importante na história da economia quanto da história da filosofia. Foi um grande amigo de Keynes e Wittgenstein, e ele só não é mais conhecido hoje entre nós, entre os filósofos, porque ele morreu aos 26 anos de idade. Na esteira da pergunta anterior, os resultados econômicos eles podem piorar ou melhorar literalmente as nossas vidas. Alguns resultados podem ser menos desiguais, outros podem até restringir a nossa liberdade individual. Fato é que a maioria dos economistas faz a distinção entre economia positiva e economia normativa. E a maioria certamente argumentaria que a economia é relevante para a política, principalmente devido às informações que ela fornece sobre as consequências da política. Como filosoficamente temos pensado a relação entre economia e política? Bom, deixa eu falar pelo lado da minha tribo, né, dos economistas, né. Entre os economistas em geral, eu já ouvi algumas vezes que a nós caberia, eu só falo de mim aqui, né, porque eu acho que eu sou o único economista, mas que aos economistas caberia somente apontar as consequências de diferentes políticas, enquanto as escolhas elas ficariam reservadas então à classe política. Então o economista daria, ó, se tu fizer isso vai acontecer X, se tu fizer aquilo vai acontecer Y, mas eu não escolho. Então quem escolhe é o político. Tá? Então na visão desse pessoal, né, eu estou falando de forma bastante geral, tá? Os economistas deveriam apenas lidar com aspectos positivos e não com os normativos. Isso eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, tá? É claro que na prática isso não ocorre, né? O que acontece é que economistas de diversos campos políticos, na verdade, fazem avaliações normativas o tempo todo, né? Se a gente olhar um jornal, ver a coluna de um economista, a gente vai perceber que isso acontece o tempo todo e, na verdade, isso não é nenhum problema, em tese, né? Ou pelo menos não deveria ser um problema. Mas às vezes se torna um problema porque os economistas eles não são treinados para fundamentar as suas afirmações normativas. Tá? Principalmente quando a gente está lidando com questões que têm a ver com direitos e processos. Tá? Talvez seja bom aqui eu dar um exemplo. Né? Quase todo mundo aí entre os economistas, seja da esquerda, seja da direita, defende políticas voltadas para o crescimento econômico. Isso é meio consenso, tá? Divergência geralmente está em que meios seriam mais eficientes ou mais eficazes, né, para ter esse crescimento, né? Se é com mais intervenção do Estado, se é com menos intervenção, etc. Né? Tá, só essa questão aí, se tem que ter mais intervenção, menos intervenção, tem um bocado de filosofia política, né? Sobre, né, enfim, né, questões de processo. E economistas não têm muita instrução para lidar com esse problema. Mas nem esse é meu ponto. Eu queria até falar de uma coisa relacionada aqui, na verdade, que é a questão do Amartya Sen sobre os meios e os fins do desenvolvimento. Que é o questionamento, na verdade, que é meio, o que é fim, né? Crescimento é um meio?
se atingir alguma coisa, ou o crescimento ele é um fim, né? Porque os economistas muitas vezes tratam como se o crescimento fosse um fim em si mesmo, né? Como se fosse o principal objetivo. A economia tem que crescer. Então, isso que eu estava dizendo antes, né? A esquerda ou a direita parece que a maioria da profissão trata o crescimento como um fim. Só que, né, será que é um fim mesmo, né? Assim, gente, também não me entendam mal, né? Obviamente eu sou favorável a diversas políticas de crescimento, né? Qualquer historiador econômico, que é a minha área principal de pesquisa, né? Na história econômica, a gente vai dizer que no longo prazo o crescimento econômico moderno foi o maior responsável pela melhoria das condições de vida da humanidade. Ninguém negaria isso. Só que quando a gente trata crescimento econômico como objetivo último, que é o que muitas vezes acontece, daqui a pouco a gente está dando apoio para políticas que aumentam o crescimento, só que às custas de políticas de educação, de saúde, às custas de direitos humanos, direitos de minorias, etc. Né? Se o crescimento fosse visto mais como um meio para se obter bem-estar e desenvolvimento, aqui visto de uma forma mais ampla, acho que a coisa mudaria de figura, né? A gente, talvez, diversas políticas de crescimento equivocadas, que têm muitos custos, né, em educação, em saúde, em direitos, né, elas poderiam ter sido contidas, se a ideia de crescimento como um meio e não como um fim fosse mais difundida. Como eu disse também, aí, acho que isso tem a ver com a formação, né, dos economistas. Por muito tempo, assim, do ponto de vista teórico, a questão normativa na economia se resumiu ao que a gente chama, né, na teoria econômica, de economia do bem-estar, tá? A economia do bem-estar tradicional. Tá? Ou os economistas, ou eles ouvem falar da economia do bem-estar tradicional, ou eles ouviram alguma variação aí da mais-valia, mas, assim, no final das contas, não tem muita discussão a respeito. Tá? Na economia do bem-estar tradicional, geralmente, o tema se resume aí a 2 teoremas que estão relacionados ao conceito de eficiência de Pareto, certo? E algumas funções de bem-estar agregado, que tem um conteúdo normativo bem limitado e nem recebe muita atenção. Tá? Ou seja, né, do ponto de vista teórico, os economistas foram mais treinados para avaliar se certas políticas são eficientes ou ótimas, não para avaliar processos, não para avaliar se direitos estão sendo violados, etc. e tal, tá? Claro, assim, hoje em dia tem preocupações que vão além, assim, da eficiência, né? Tem vários modelos que discutem se a desigualdade afeta negativamente o desenho das instituições e o crescimento a longo prazo, tá? Mas isso é relativamente recente. Ok, mas assim, na formação da maior parte dos economistas sempre teve essa preocupação com tão somente, ou quase tão somente, com a eficiência, tá? Apesar dessas evoluções mais positivas, assim, recentes, né, acho que a profissão em geral ainda carece um pouco de formação nesse sentido, né? Acho que a maioria dos economistas não tem uma boa formação para formular uma justificativa normativa adequada em defesa de políticas distributivas. Então, mesmo quando o economista, na verdade, tem uma pesquisa relevante, né, sobre desigualdade, né, de políticas distributivas, né, a gente não tem, na teoria, uma justificativa muito adequada, né? A gente não tem muita ferramenta para justificar esse ponto, né? Então, a teoria ela oferece um alicerce maior para a defesa do que a gente chama, né, do que o Amartya Sen chama de um consequencialismo welfarista, né, que é uma coisa mais de olhar para as consequências e que no final das contas vai sobrar praticamente só a questão de eficiência, tá? Então, as preocupações com desigualdade, elas aparecem ad hoc, né? Até porque na economia do bem-estar, pelo menos desde a década de 30, né, tem sido difícil, né, discutir comparações interpessoais de bem-estar, que é outro conceito que se usa aí nessas discussões, né? Então, os direitos e os processos, eles acabam não fazendo parte da formação do economista, tá? Bom, por outro lado, tá, só para terminar aqui, nas áreas do direito, bom, estou falando da área dos outros aí, né, das outras pessoas aqui presentes, mas nas áreas do direito e das humanidades em geral, me parece, na minha avaliação, vendo de fora, né, que tem pouca instrução quanto às visões consequencialistas. Ou seja, os economistas são muito treinados para pensar nas consequências e o pessoal dos direitos das humanidades, né,
parece que não. Então, parece que ocorre o contrário, né? Eu já vi algumas vezes economistas e operadores da área de direito tentando discutir e não conseguindo se engajar em um diálogo produtivo, porque não conseguem, assim, conceber que a visão do outro tem algum fundamento. Tá? Eu estou fazendo uma generalização a partir de alguns casos anedóticos que eu vi, mas eu acho que dá para afirmar, vou arriscar aqui, que há falhas de formação e pouca interação disciplinar de ambos os lados, tanto na formação dos economistas quanto na formação de outras áreas aí das humanidades, tá? Então, um caso óbvio, por exemplo, de conflito entre essas questões, entre direitos e consequências, tá? É, por exemplo, essa questão de alguns direitos definidos pela Constituição e restrições de custos. Então, por exemplo, uma pessoa pode entrar com um processo judicial para ter acesso gratuito a uma medicação cara que, a princípio, não está na lista do SUS. Tá? Não vou entrar muito no mérito legal da questão, mas o problema, o conflito é o seguinte, né? Se todas as pessoas que precisam de um remédio caro desses entrarem na justiça, né, com pedidos, isso for concedido, o orçamento do SUS poderia entrar em colapso. E aí, bom, aí nós temos um outro problema aí, né, para fazer cumprir esses direitos. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue fazer um diálogo produtivo a respeito disso, né? Então, diálogos interdisciplinares que levem em conta tanto as consequências, né, no qual os economistas, né, têm uma formação melhor, né, quanto nos direitos e nos processos, que, obviamente, tem o pessoal do direito, das humanidades tem uma formação melhor, né? Se a gente tivesse diálogos interdisciplinares a esse respeito, mais produtivos, a gente poderia ter resoluções mais adequadas para questões como essa do que a gente tem hoje, né? Na prática, hoje, quem tem mais acesso à justiça, que são pessoas com mais renda e mais educação em geral, é que consegue obter esses direitos e muitas pessoas nem sabem, enfim, acabam não tendo aí esse direito. É isso que acaba acontecendo. Eu queria reforçar o ponto do Tomás com um meia-culpa, porque por um bom tempo eu fui justamente o jurista, filósofo, que não conseguia se engajar em diálogos mais produtivos com economistas. Não é, hoje, pelo menos, eu tenho um pouco mais de noção da minha ignorância, das minhas limitações, eu também tenho mais curiosidade, principalmente, então acho que pelo menos eu consigo ter discussões mais interessantes. E principalmente eu acho que hoje eu aprecio mais esse olhar voltado a consequências que não é que economistas costumam trazer, não é isso tende a favorecer uma postura pragmática, uma definição precisa dos problemas a tratar, foco em evidências, etc. Então acho que do ponto de vista do pessoal das humanidades é bastante benéfico ter esse tipo de interação. Viu? O Ramiro melhorou graças a conversas com pessoas como eu. Tô brincando, tá? Obrigado, Tomás. Obrigado. A gente também melhora, né? Nós economistas também melhoramos. E para finalizar, gente, ouve-se falar muito hoje de ética dos negócios, de responsabilidade social corporativa, especialmente no contexto de adaptações e mudanças climáticas. Qual a relevância filosófica desses temas e quais as principais abordagens na literatura? Aqui a ética nos negócios é principalmente ética aplicada, então não parece ter a sofisticação, talvez, dos temas que a gente tratou anteriormente. É interessante a gente começar falando de ética nos negócios e responsabilidade social com o alvo paradigmático, que quase todo mundo critica, que é o Thomas Friedman, não é, que é um grande economista do século XX. E ele, nesse ponto, ele é quase o trasímaco da responsabilidade social, sabe? Ele faz o papel daquele cético que filosofia moral, do anarquista em filosofia política, que todo mundo, contra o qual todo mundo está lutando. Não é? No Capitalismo e Liberdade, ele, e também num editorial aberto, que ele escreveu para uma revista, não lembro qual agora, ele diz que a responsabilidade social da empresa se reduz a gerar retorno, né? Lucro mais a variação positiva do valor da ação para o acionista, para o sócio. Claro, ele também não é nenhum maluco, ele é o Thomas Friedman, qualquer economista e pessoa normal vai defender, aceita que empresas devem obedecer à legislação e que, inclusive, devem se sujeitar a algumas proibições éticas básicas, não é? Tipo, nenhuma empresa deve explorar o trabalho escravo, mesmo que não seja proibido pela legislação. Mas o ponto básico do Friedman é que numa economia de mercado,
a firma, a empresa, ela não tem qualquer agência, não, do ponto de vista psicológico, ela não tem uma função especial própria, ela é só, a empresa é só um arranjo um conjunto de arranjos contratuais estabelecidos a fim de maximizar o retorno do sócio, ou seja, de aumentar o capital do sócio, dessa pessoa. Então, quando uma empresa faz filantropia corporativa ou assume voluntariamente responsabilidade por um acidente, ou tenta melhorar a comunidade, adota uma praça, então, nesses casos, ou os gestores estão fazendo caridade com dinheiro alheio, não é? E nisso eles estariam deferindo o dever fiduciário em relação ao sócio, ou eles estão só querendo preservar a reputação da marca, não? Então, meio que enganando a gente, querendo parecer ser bonzinho, mas no fundo só o que eles querem é melhorar a reputação da marca e, nesse sentido, aumentar o benefício do sócio, não, o retorno do acionista. Assim, para a doutrina Friedman, existe uma desanalogia, que é uma diferença fundamental entre o papel da empresa na sociedade, gerar retorno para o sócio, tá? E o papel dos indivíduos. Os indivíduos é que são os verdadeiros agentes morais. Tá? Notem como essa é, na realidade, uma questão... Eu acho engraçado que, às vezes, a gente vê, nesse contexto, as pessoas projetando aqui teorias sobre economia política, não é? Tipo, pessoas de esquerda dizendo uma coisa, direita dizendo outra, mas essa tese, essa discussão, é que ela é relativamente independente da economia política. Você pode ser um liberal extremado e ainda assim defender que as empresas têm obrigações morais para com a comunidade, não é, mesmo que não exista um dever legal expresso a respeito, ou ser um socialista e negar que as firmas sejam agentes e, portanto, não tem qualquer espécie de obrigação moral. Assim, vale aqui conceder alguns pontos especiais para o Friedman, primeiro, porque focar no lucro, não é? Focar no lucro tem a vantagem de ser consistente com a disciplina de mercado, não é? No mercado competitivo, uma firma precisa ser eficiente e maximizar, pelo menos manter um retorno positivo sobre o investimento, tá? Ou senão ela vai perder a posição, não é? E também pode ser muito tentador aqui para gestores, administradores, usar essa noção pouco definida de responsabilidade corporativa para justamente lograr o sócio, enganar, não é? A gente chama isso de um conflito agente principal, não é? E também para se proteger de responsabilidade individual, não é incomum você ver administradores, não é, fazendo falcatruas, eles saem da empresa e depois todo o problema acaba ficando com a empresa e com os administradores que sucederam eles. Mas, assim, eu acho que, basicamente, cada vez que uma empresa coloca a equipe de responsabilidade social dela, ou de ESG, que agora é a sigla em inglês que virou moda, Environment, Social Governance, toda vez que essa área fica subordinada à área de marketing, é provável que o espírito do Friedman dê uma piscadinha para a gente, porque é justamente o ponto dele, não é? Aqui, ou o gestor está fazendo caridade com dinheiro alheio, ou, na realidade, tudo isso é uma enganação, é simplesmente marketing. Só que, assim, contra o Friedman, não, é questionável que essa a própria ideia de que os sócios, especialmente em companhias abertas, não é, em que a participação social é uma ação, não é, ela é basicamente um título de crédito com liquidez, existe um mercado onde isso pode ser trocado. Então é questionável essa ideia de que os sócios são donos da empresa, pelo menos donos no meu sentido em que eu sou dono e possuidor do meu computador que eu estou usando, sabe? É mais, pelo menos para esse tipo de firma, é mais plausível que o sócio seja um tipo especial de investidor, tá? E principalmente a descrição legal da relação entre a empresa e o sócio pode variar muito de acordo com a legislação de cada país, de acordo com o tipo de empresa, não é? Inclusive, em vários países, a legislação refere que a empresa, no caso do Brasil, a Constituição refere que a própria propriedade deve cumprir uma função social. Então, não só empresas devem cumprir funções sociais, a propriedade também deve. E também é normal, assim, uma coisa que às vezes para mim é estranho é a ideia de que as empresas não podem ser agentes morais, não é? Mas é normal que a gente trate instituições e grupos como agentes hoje em dia, sabe? É normal que a gente fale que uma determinada empresa tem o dever de mitigar os efeitos do rompimento de uma barragem, e não só que o diretor tal tem esse dever, e não que apenas os sócios ou os trabalhadores têm esse dever. Também é normal se tratar dessa mesma forma organizações políticas, como estados e governos. A gente trata eles como agentes. Inclusive, uma geração, hoje a gente está pagando a dívida pública contraída por nossos ancestrais e nossos sucessores também vão contrair a dívida, vão pagar a dívida que nós contraímos hoje. Existe essa... organizações políticas são estados e governos são vistos como agentes.
É claro que fazer algumas atribuições de estados psicológicos intencionais a grupos e esse tipo de agente coletivo pode soar estranho às vezes. Ninguém vai falar que... mas também faz sentido fazer atribuições semelhantes quando se trata de culpabilidade ou mérito moral dessas organizações. Se, por um lado, ninguém vai dizer que uma determinada estatal está com medo de ser objeto de uma CPI, é bem normal dizer que uma determinada empresa é mais confiável do que outra, que uma determinada empresa se comporta de uma maneira mais responsável, etc. Então, de um lado, existe essa discussão filosófica interessante sobre a ontologia de agentes coletivos, de empresas, mas não há discussão sobre a praticidade desse tipo de responsabilização de grupos e instituições. A própria noção de pessoa jurídica, não é, e as diversas estruturas de governança que regem as pessoas jurídicas existem para justamente pulverizar, dividir os riscos e responsabilidades pelo que uma organização faz, para evitar que o cenário em que apenas um indivíduo vai assumir todos esses riscos e responsabilidades. Frequentemente é impossível imputar, atribuir responsabilidade positiva ou negativa a indivíduos específicos por ações que a gente associa a uma empresa, sabe? E aqui a gente pode usar para responsabilidade social e para o tipo de atribuição que a gente faz quando trata de ética, os argumentos que a gente usa em responsabilidade jurídica. Assim, indivíduos podem morrer ou podem mudar facilmente de lugar. A empresa, ela também, como ela é uma organização mais complexa e maior, ela tende a ter melhores condições de arcar com riscos e responsabilidades. O evento aqui em questão, um desastre natural, no meu exemplo, frequentemente ele não decorre de uma decisão que pode ser imputada a qualquer conjunto específico de agentes definidos, não é, pode ter sido uma decisão tomada por um colegiado, com determinados procedimentos e ritos, etc. Então, é muito prático, não é, a gente ter essa noção de responsabilidade social e tratar empresas não só como pessoas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social e moral. Tá? E ainda hoje tem uma abordagem recente de responsabilidade social em finanças que é chamada de Universal Ownership, tá? Segundo a qual a firma ela deve considerar o impacto negativo esperado para todo o resto do portfólio dos investimentos dos seus sócios. Não é? Ou seja, ela tem que considerar o interesse do sócio, da pessoa, do indivíduo sócio como um todo, e não apenas a expectativa de retorno desse sócio em relação à própria empresa. Não é? E dada a pulverização do capital das empresas hoje na economia moderna, não é? Isso implicaria que as empresas deveriam reduzir ao máximo as externalidades negativas, pelo menos quando elas são altamente espalhadas. Isso ficou meio abstrato, mas eu posso dar um exemplo. Assim, pensa hoje no interesse de grandes firmas globais no mercado financeiro nos últimos anos, como administradora de fundos, a BlackRock, uma das maiores asset managers do mundo, em finanças sustentáveis e em mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por que isso? Como a BlackRock ela administra fundos, ela tem participações em toda a economia, então ela está tomada em boa parte, toda a economia dos países desenvolvidos e em boa parte da economia global. Então, o que é que eles venham a lucrar com combustíveis fósseis, em empresas que são emissoras de gases de efeito estufa, acaba sendo perdido por retornos menores, ou mesmo por perdas, por retornos negativos, nos outros setores da economia. Como a BlackRock tem investimento em todo, tem um portfólio gigantesco, então ela tem um interesse direto, quando ela quer maximizar o retorno para o investidor dela mesmo, para os clientes e para os donos da BlackRock, na realidade ela não pode pensar na relação dela com cada empresinha em que ela tem um investimento. Ela tem que, frequentemente, ela tem que tentar evitar esse tipo de externalidade dispersa por toda a sociedade. Aqui ela está, em boa parte, a gente pode dizer que o retorno dela está correlacionado com a economia como um todo, sabe? Então, a teoria do Friedman ela fica muito menos plausível quando a gente pensa nesse tipo de externalidade especial, disperso pela economia como um todo, e principalmente nos casos especiais de riscos de catástrofes globais futuras. De novo, meu exemplo é as mudanças climáticas. A gente tem danos que já estão ocorrendo hoje, dispersos por todo o globo, tá? E é difícil de alocar responsabilidades específicas aqui. O melhor que que os cientistas conseguem fazer é dizer que o aquecimento global ele torna uma determinada enchente ou seca observada N vezes mais provável do que a frequência estimada a partir da série histórica. E
Nós podemos depois alocar a responsabilidade, não é calculando a média de emissões por país, período, setor econômico, e dizer, olha, isso daqui é culpa de determinado setor. É por isso que a gente diz, olha, a agricultura no Brasil é um dos grandes responsáveis pelas emissões do país, tá? Enquanto que em outros países é o setor de combustíveis, em outros é o setor de energia. Só que o meu ponto, a grande objeção contra o Friedman hoje, de novo, é prática. Na prática, nenhuma iniciativa para enfrentar problemas globais complexos vai ter qualquer chance de sucesso sem uma coordenação difícil de ver hoje em dia entre empresas, governos e sociedade civil, mas tem que a gente cobre de empresas e governos esse tipo de responsabilidade. Então, talvez o principal argumento contra a doutrina Friedman seja essa constatação de que sem uma concepção de ética nos negócios que permita que essas companhias relevantes assumam compromissos com as comunidades, em especial a comunidade global, gerações futuras, não só essas companhias, mas a nossa sociedade como um todo pode ser insustentável no longo prazo. Agradecemos a Mariana, ao Ramiro e ao Thomas pela ótima entrevista e também agradecemos a você, claro, que nos ouviu, pela sua audiência. Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.